Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos a hora que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer saber que você está acompanhando a nossa programação. Eu sou o pastor Braulino Borges, da ADCA, Assembleia de Deus Central, em Araguari, trazendo junto com o pastor João Paulo, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior agência de ensino da terra, a maior agência de ensino da Palavra de Deus da terra, é a EBD. E nós estamos aqui com esse canal também, levando informação, esclarecimento bíblico até você. Hoje, trazendo mais uma lição, pastor João Paulo, desse novo trimestre que começa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor aos nossos internautas, você que nos tem acompanhado. Que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma lição de número 2. Nós demos início semana passada esse terceiro trimestre, está estudando sobre a carta de Levítico. Falamos com os internautas, também com os nossos professores em sala de aula, da importância dessa carta e avançando agora para a lição de número 2. Isso, na lição de número 1, você pode acompanhar através do estudo ou mesmo no nosso último vídeo. Nós falamos sobre uma visão panorâmica, uma introdução acerca do principal tema do livro de Levítico, serviço, adoração e santidade ao Senhor. Agora o autor do comentarista da lição, o pastor Claudio Corrêa de Andrade, fala na lição de hoje, na lição de número 2, sobre a beleza e a glória do culto levítico. Nós temos ideia, pastor Borges, como é o culto hoje. A igreja presta o culto hoje, nas suas mais diversas denominações, mas nós temos uma ideia de como é o culto nos dias de hoje na igreja evangélica brasileira. Nós vamos ver, porém, nessa lição de número 2, como era o culto nos dias de Moisés, nos dias do povo ali no deserto, e nos próximos anos, em outras eras ali do povo de Israel. Ok, então continue conosco, vamos aqui dando início à lição de número 2, o pastor João Paulo falou, a beleza e a glória do culto levítico. O texto áureo, que é o texto que vai nortear a lição, está em Levítico 9, 23, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verdade prática, diz assim o autor: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Então, a verdade prática, o autor fazendo um importante esclarecimento. E de repente, pastor João Paulo, as pessoas olhando o título da lição pensam assim, tem que copiar o ritualismo, tem que seguir o ritualismo do culto levítico, o culto tem um ritual, de maneira alguma, Não, o que nós vamos extrair de verdade, de princípios para nós aqui no culto levítico, é realmente a devoção, a santidade, a obediência, a reverência a Deus, lembrando que Jesus Cristo, na sua encarnação, no cumprimento da sua missão, ele aboliu todo o ritual ou toda a lei cerimonial do culto levítico, que foram cumpridas em Jesus Cristo, e agora nós não temos mais que observar a lei cerimonial do Antigo Testamento, mas os princípios que estão estampados aqui no culto e a lei moral, nós devemos observá-las, e nós vamos ver propriamente hoje como isso era naqueles dias e como nós podemos aplicar no nosso culto hoje no século XXI. Ok, então fique tranquilo que não é ritualismo que nós estamos trazendo, nós vamos estudar a beleza do culto levítico e comparando até com o nosso culto, vendo, como o pastor João Paulo falou, os princípios que são aplicáveis para nós hoje. O objetivo geral, conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Então, o próprio objetivo geral já deixa isso bem claro, O culto não é ritualístico, não é isso que vai fazer a beleza do culto e nem a sua glória. Os objetivos específicos, que são os tópicos da lição, que é dividido em 3 tópicos, e cada tópico tem um objetivo. Primeiro, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Segundo, elencar os elementos do culto levítico. E terceiro, explicar as finalidades do culto levítico. Esses objetivos nós queremos alcançar no final aqui dessas 30 minutos, meia hora, que nós vamos passar junto, comentando com você essa nossa lição. Na introdução, ele faz uma pergunta, o que é o culto divino? O autor
ao tentar responder essa pergunta, ele mesmo faz a indagação e logo em seguida ele vai responder. Ele fala primeiro que não é uma resposta tão simples de ser dada. Mas ele dá aqui 2 parâmetros para que nós possamos analisá-los, pastor Borges. Ele fala que, primeiro, nós devemos evitar os extremos. Exato. A informalidade, aquele pensamento de que Deus recebe tudo de qualquer jeito, que Deus está tentando só a procuração do indivíduo. Então essa informalidade é perigosa. Alguém pensar assim, não tem parâmetro, não tem jeito certo para adorar a Deus. O que importa é a espontaneidade. Esse é um extremo perigoso. O outro extremo perigoso também que ele coloca para nós é um ritualismo duro, exagerado, engessado, que não dá liberdade para o indivíduo cultuar a Deus de forma espontânea e muito menos dá liberdade para Deus agir. Então esses são os 2 parâmetros, os 2 extremos que nós devemos evitar. A informalidade excessiva e também um ritualismo duro, frio, que pode, na verdade, matar o culto, não deixar espaço para adoração ou para interferência divina do Espírito Santo no culto. Esses são os 2 extremos que nós devemos evitar. Seria não confundir liberdade com libertinagem. Exatamente. A liberdade que a gente tem para adorar a Deus, ela tem um limite, seria assim então. Isso, num extremo isso. No outro extremo também, não confundir a reverência com religiosidade dura e impossível de ser flexibilizado. Ok, muito bom essa explicação. Avançando no tópico 1, ele diz o culto no Antigo Testamento. Então nós sabemos que o culto sempre existiu, inclusive até entre as religiões pagãs, entre as seitas. Só que não era o padrão de Deus, porque o objeto de adoração estava equivocado, porque a Bíblia, no próprio 10 Mandamentos, diz que somente a Deus adorarás. Então, a primeira coisa, definição de que é o culto, é para nós entendermos o culto do Antigo Testamento. O autor deu aqui para nós uma definição, que o culto é o serviço amoroso, voluntário, exclusivo, que Deus requer de cada um. Então ele fala que, em primeiro lugar, é um serviço amoroso e voluntário. Então nós já podemos daí extrair a seguinte ideia, de que ninguém pode cultuar a Deus obrigado. Ok. Nós podemos até na tentativa de fazer com que alguém se volte para Deus, por exemplo, impor penalidades e sanções se a pessoa não cultuar a Deus, se ela não executar determinados ritos. Só que para Deus receber esse culto, na verdade, ele vai estar examinando a voluntariedade, o amor e a devoção do coração da pessoa. Então não há possibilidade de um culto ser agradável a Deus, segundo esses termos que o autor coloca aqui para nós, se esse culto não for com amor e não partir do coração. Nós temos 2 exemplos, pastor Borges, talvez seja do primeiro culto, do primeiro oferecimento de uma adoração voluntária a Deus, que está ali no livro de Gênesis, que é sobre Abel e Caim e Abel. Abel trouxe o seu melhor ali do seu rebanho e ofereceu para Deus. E a Bíblia fala que Deus atentou para Abel e para sua oferta. E Deus não atentou para Caim e para sua oferta. E o problema ali que nós vemos, a Bíblia nos deixa entender que o problema era, em primeiro lugar, o problema mais grave, o ofertante. Quem oferecia o culto? Então, aparentemente, Caim oferecia um culto voluntário, amoroso e sincero a Deus. E o nosso culto deve ser dessa forma. Ok, é costume no culto pentecostal, o pregador ou o dirigente do culto incentivar as pessoas, falar, levanta a mão, dá glória. Será que isso fere essa questão da voluntariedade que o autor está falando que tem que haver no culto? Porque a gente às vezes até vê alguns irmãos que são avessos a isso, falam, não gosto que fica mandando eu levantar a mão, não gosto que fica mandando eu falar nada para o meu irmão. O senhor acha que isso quebra de alguma maneira essa questão da voluntariedade ou não? O cristão precisa ser estimulado também? Talvez alguns de nós temos uma certa aversão a isso, em razão do uso excessivo que alguns pregadores fazem. Então, por alguns pregadores usarem isso excessivamente, e às vezes usarem esse expediente para estimular o irmão a falar para o outro, em algumas circunstâncias, até coisas constrangedoras, aí muitos já criam ali um sistema de defesa contra essa prática. Mas me parece que se isso usado de forma moderada, em determinadas ocasiões do culto, parece que isso não vem a ser prejudicial, até porque a Bíblia não proíbe. Mas o ideal seria para a igreja, o ideal seria para a beleza do culto, que todos os cristãos de forma sincera, espontânea, erguessem as suas mãos, a sua voz, e prestassem o culto a Deus da forma que eles julgam mais adequado. E tem outra questão, pastor Borges, é que às vezes algum pregador pode
entender ou achar que só está tudo bem quando todo mundo está levantando a mão e fazendo muitos movimentos. Mas tem pessoas que, devido à sua personalidade, não se comportam dessa forma. Né? E nós não podemos querer estigmatizar essa pessoa ou condená-la por conta dessa personalidade dela. Também a pessoa não pode usar isso, né, para falar que não precisa de glorificar, não precisa de levantar a mão, Deus não é surdo. Não, aí também é de outro extremo que deve ser evitado. Isso, nós estamos vendo que tudo desde o princípio tem um extremo a ser evitado. Né? O culto, nós vamos ver aqui, ele tem que ser racional, como Paulo diz em Romanos 12:2, nós vimos até na lição passada, lição de número 1, e fugir dessa racionalidade é caminhar para o extremo, um extremo negativo, outro extremo também superlativo. Então, cuidado, né? Vamos ter essa moderação que o pastor João Paulo está falando, que isso na verdade é que vai fazer essa beleza do culto. Na era patriarcal, o senhor já citou aí o exemplo de Abel e Caim, outros patriarcas que também adoraram a Deus. O autor trouxe para nós aqui o exemplo de alguém que de fato ofereceu um culto a Deus, parece que de uma forma mais próxima ali da lei de Moisés, mesmo antes dela, que foi Noé. Quando saiu da arca, ela está em Gênesis capítulo número 8, né, ele erigiu um altar e pegou de animais limpos que ele tinha levado, que eram de fato para oferecer o culto a Deus, e imolou animais e ofereceu um culto ao Senhor. Mas nós vemos também Abraão cultuando a Deus, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó também, esses homens erguendo altares e oferecendo culto a Deus. Tudo isso, nesse caso aqui, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, antes da lei de Moisés. Então não havia disciplina legal de como deveria ser Deus adorado. Não havia tabernáculo, não havia arca da aliança. Então esses homens aqui, mesmo antes de Moisés, prestaram um culto agradável a Deus e foram reconhecidos por isso. Ok, mesmo sem uma lei, né, aqui sim, de forma bastante espontânea e voluntária, eles sentiram essa necessidade. E alguns autores e teólogos também vão dizer que o homem, em qualquer lugar, independente dele ter esse estímulo, essa cultura, esse incentivo, a própria alma dele anseia por adorar a Deus. Isso é uma verdade. É uma verdade que inclusive fez parte, já foi alvo de uma pesquisa, e que isso redundou no livro, o livro chama O Fator Melquisedeque. Lá naquele livro, O Fator Melquisedeque, parece que o autor se chama Don Richard, ele faz uma pesquisa dentro de várias culturas não cristãs, em que aqueles povos, na tentativa de se comunicar com a divindade, eles ofereciam sacrifícios e ofereciam culto da forma que eles entendiam melhor, na tentativa de se conectar com Deus, de oferecer algo agradável a Deus e manter um relacionamento com Ele, obter o perdão dos seus pecados, mesmo sem ter o conhecimento da lei escrita que procede de Deus. Então essa busca, esse anseio por Deus, pelo divino, é algo realmente natural, porque Deus imprimiu isso no homem. Isso está intrínseco na própria alma do homem. Falando de lei, quando nós olhamos para Moisés, aí sim nós já temos uma ordenança acerca do culto. Se antes de Moisés não havia disciplina e espontaneidade, de fato que governava o oferecimento do culto, da forma que Deus inspirava, ali os homens gostariam de se voltar para Ele, já em Moisés nós não temos mais essa liberdade. E Moisés agora tem uma disciplina para oferecer a Deus um culto nos padrões que foram estipulados por Deus. O que não afasta, pastor Borges, a necessidade da voluntariedade e de um coração voltado para Deus. Não é simplesmente preencher os requisitos legais do culto levítico que faria o homem agradável a Deus. Não, Deus estava tentando, obviamente, para o coração do indivíduo que estava ofertando. Então, alguém não podia pensar, vou oferecer o que a lei manda e está tudo bem e assim mesmo Deus vai me receber. Não, Deus também estava tentando para o coração do indivíduo. Ok. Não é só cumprir um gesto e achar que o ritual, é o que nós estamos falando desse princípio. O ritualismo não é o que agrada a Deus, tem que ter a expressão do próprio coração envolvido nisso. Ok, então não é a lei que vem normatizar o culto e tornar o culto aceitável a Deus. Né? Deus ele dá só uma regra, um parâmetro, e você precisa realmente ter essa expressão voluntária e esse amor que o autor falou para ser aceito diante de Deus. Porque o pastor João Paulo falou, Deus atenta para o ofertante e depois para a oferta. Então, ele vai olhar o seu coração nesse quesito. Nessa evolução, nós chegamos ao tempo de Davi e Salomão. O autor fala que Davi ele é o precursor do próprio louvor nessa dinâmica do culto. É verdade isso? Nós vemos a tribo de Levi
desde os dias em que Deus levantou Moisés e Arão. Os próprios Moisés e Arão, toda a sua casa, eram descendentes de Levi, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Está claro ali no início do livro de Êxodo. Mas eles não constituíram, Moisés e Arão, não constituíram sobre a congregação, o tabernáculo no deserto. É o mesmo depois da introdução da terra, dentro da terra de Canaã, por parte de Josué. Eles não colocaram músicos, não constituíram músicos como parte do culto. Nós só vemos isso, como o autor coloca para a gente, nos dias de Davi. Então, só nos dias da monarquia, bem depois, muitos séculos depois, do próprio Moisés, Arão e Josué. Aí fica uma questão, acho que, pastor Góes, para a gente refletir e pensar nos dias de hoje. Que algumas pessoas gostam de dar a seguinte nomenclatura aos cantores, que eles são levitas. Embora fizesse parte dos dias da monarquia, de Davi em diante, o levita participar do culto como cantor também, como músico, a função originária deles não era fazer isso. Então hoje, será que nós temos levitas na igreja, ao pé da letra do que diz aqui o Antigo Testamento? Nós não temos levitas no sentido que eles foram constituídos para carregar o tabernáculo, para cuidar única e exclusivamente do serviço da casa do Senhor. Mas eles exerciam ali o trabalho de música depois de Davi e nos próximos séculos. Isso, só deixar bem claro que não é Davi que vem iniciar a adoração. Não. Antes nós já tínhamos até expressão de voluntárias, de adoradores, que não num culto em si, mas que adoravam a Deus. O próprio exemplo, o autor coloca aqui, 2 mulheres, né? Isso, depois da travessia do Jordão, do Mar Vermelho, nós vimos ali a própria irmã de Moisés, Miriam, entoando cânticos de adoração a Deus. Mas isso não era, como o senhor já bem disse, no culto formalmente estabelecido. Mas espontaneamente já acontecia isso. Já tinha adorador, só não estava inserido na dinâmica do culto, mas o louvor já existia. O próprio Salomão utiliza isso também muito bem, aprendeu com o pai, Davi, e só dá continuidade. Dá continuidade a isso no culto nos seus dias também. O próximo ponto aí, deixa eu me ligar, pastor Borges, está falando após o cativeiro babilônico, essa questão do louvor como expressão musical. Aí o autor fala para nós aqui que o Salmo 137 está ligado a esse período de cativeiro, quando demonstra ali os israelitas pendurando as suas harpas nos salgueiros. Ou seja, eles não queriam entoar cântico a Deus, eles não queriam entoar nenhum hino de adoração a Deus em terra estranha. Já mostrando ali para a gente que a música fazia parte da adoração a Deus, oficialmente, na cultura de Israel. Isso aqui eu acho que poderia levar a gente a refletir uma coisa, pastor Borges. Qual que é a importância da música hoje no nosso culto? No culto do século XXI. Lembrando que, infelizmente, nós procuramos na internet algumas gravações musicais e ditas evangélicas, muitos exemplos terríveis de músicas que, apesar de levar o nome ali de evangélicas ou gospel, de forma nenhuma poderiam ser tocadas na igreja, porque são coisas abusivas mesmo. Ok, perdeu o propósito da própria adoração, né? O hino, ele é para adorar a Deus. E, na verdade, hoje, as canções que estão sendo compostas, na verdade, ela está buscando agradar o homem, né? E aí perde a finalidade, né? Não faz mais parte do culto ou da adoração a Deus. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa questão musical hoje. Música é uma bênção, nós sabemos o poder que a música tem, que essa graça que Deus deu ao homem de compor, de criar instrumentos, é algo realmente maravilhoso que toca os corações. Mas quando é empregado de forma equivocada, ela traz confusão para a igreja, é doutrinária e traz embaraços terríveis para o culto, que se afasta de Deus em algumas ocasiões. Ok. Um princípio que sempre a gente vê falar é que o louvor tem que ser bíblico. E essa é uma verdade, porque se o louvor é a Deus, aonde nós conhecemos Deus? Na Bíblia. Então não tem como compor hino sem buscar na Bíblia. Eu estou fora da essência. Eu deveria rejeitar, o crente em si deveria rejeitar as composições musicais, não entoá-las, não reproduzi-las, se elas forem compatíveis com a Bíblia. Okay. Assim como nós devemos fazer com um livro ou uma pregação também que for incompatível com a Bíblia, nós não devemos fazer uso daquilo. Muito bem. Avançando para o tópico 2, elementos do culto divino. Acho que o culto ele tinha alguns elementos basilares desse culto. O primeiro que ele coloca aqui, sacrifício. Qual que é a importância disso? Então, quando nós começamos a ler o livro de Levítico, nós vemos Deus, já nos primeiros capítulos, disciplinando, aliás, várias formas de sacrifício. Os holocaustos,
o sacrifício pacífico, a oferta de manjares, o sacrifício pela expiação. Então nós vemos ali Deus estabelecendo, estipulando quais eram as várias formas de sacrifício. E o sacrifício era uma parte essencial do culto. Era quando o homem se chegava a Deus com uma oferenda, com sangue de animal, para que ele fosse aceito diante de Deus. Então o sacrifício, assim como nos dias de hoje, só que nós não oferecemos sangue mais para Deus. Isso tudo foi cumprido em Jesus. Mas nós oferecemos no nosso coração, no nosso altar, aquilo que nós temos de melhor para Deus. Era uma parte importante central do culto levítico, e é uma parte importante também, só que sem esse cerimonialismo, no nosso culto também. Ia dar um exemplo aqui, na consagração, por exemplo, que Salomão fez do templo, que seu pai Davi não pôde construir, mas ele pôde, foi oferecido um número grande, grandiosíssimo realmente, de sacrifícios a Deus, de sangue de animais, como era a forma que estava estipulada no Antigo Testamento, que já apontava para Jesus. Isso. Então, hoje, no nosso culto atual, nós podemos falar que também tem que ter um sacrifício da parte do adorador que cultua a Deus. E como nós podemos elencar esse sacrifício atual? Naquela época era o animal que se trazia, aí assim, sacrificava uma posse, porque ele tinha que comprar o animal e trazer. E hoje esse sacrifício estaria ligado a quê no nosso culto atual? O senhor já mencionou esse versículo, pastor Borges, no início da nossa gravação, e que é Romanos, no capítulo número 12, versículos 1 e 2. Palavras do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perfeito. O sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje é a nossa adoração, é o nosso culto, que procede de um coração sincero, de um culto racional, não racionalista. O culto racionalista ou racionalismo é aquilo que vai querer buscar explicar tudo pela razão e não deixa espaço para o sobrenatural. Agora, o culto racional é aquele que parte de princípios que estão claramente estabelecidos na palavra de Deus, então de forma clara e objetiva eu sei o que eu devo fazer e eu faço isso sem afastar o sobrenatural. Isso. O racional aí seria fugir do culto alienado, né? Isso. Porque o racional é centrado, equilibrado naqueles elementos que já foram lançados. Por quem? Pelo próprio Deus, na sua palavra. Então o sacrifício para Deus hoje somos nós somos o sacrifício. O nosso culto, a nossa vida, todo o nosso ser, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Glória a Deus. Um coração quebrantado e contrito, não foi isso que o salmista diz? Não desprezará o Senhor. Deus não despreza. Amém. Cânticos, esse parece que o povo gosta mais no culto. Tem algumas igrejas que dedicam boa parte do seu culto a cânticos, né? E depois nós podemos até comparar isso também como uma falta de equilíbrio, né? Louva, 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 e a palavra fica reduzida a um espaço. O que nós podemos falar sobre a questão dos cânticos? Como nós já mencionamos, depois de determinado período em Israel, foi introduzido o cântico no templo, foi introduzido o cântico nos cultos. Né? Já nos dias de hoje, como o senhor bem disse, pensa na seguinte hipótese, né? Determinado culto canta-se uma hora de louvor, o povo em pé, e muita animação. Aí depois disso o pessoal senta cansado, alguns vão no banheiro, outros têm que sair para beber água, aí fica ali um curto espaço de tempo para a apresentação da palavra do Senhor. Né? Necessariamente os louvores devem ser bíblicos e centrados na palavra e terem doutrina. Mas a gente não pode afastar a exposição da palavra de Deus como a parte central do culto. Porque o Senhor disse que Ele mesmo constituiu uma igreja, alguns para profetas, apóstolos, os pastores e mestres, e o ofício desses homens no culto é fazer aquilo que faz parte do culto como elemento central, que é a exposição da palavra de Deus. Okay. O culto tem o seu lugar, mas ele não pode vir subtrair o espaço da exposição da palavra de Deus. Amém. E alguns dizem que o louvor ele tem a finalidade de preparar, na verdade, a igreja para receber a própria palavra, né? E se ele tem essa finalidade, ele não pode ser o principal, né? Aquilo que prepara, quando nós vamos ver, João Batista é chamado do precursor. Precursor do quê? De Jesus Cristo. Ele tem o cuidado de falar, eu não sou o principal, depois de mim vai vir. Então só tem, o louvor também teria esse papel? Eu penso que sim, penso que é dessa forma. Nós sabemos o poder que a música tem. Nós sabemos que o poder musical, né, que está ali naquelas canções, numa boa harmonia, instrumentos afinados e cânticos bem entoados,
o poder que isso tem para mexer com as nossas emoções, para mexer com o nosso intelecto. Agora, se isso tudo for usado em favor de Deus, a letra foi essencialmente bíblica, se isso acontece e posteriormente vem a pregação da palavra de Deus, o pregador, como nós sabemos, a nossa experiência local, ele pode pegar uma igreja já quebrantada, com o coração aberto, dilatado, para receber a palavra de Deus e estar mais inclinado a ouvir a voz de Deus. Amém. E, então, avançando, ponto principal, a exposição da palavra. Isso, a exposição da palavra também está constando aqui nos elementos do culto. Nós temos grandes exemplos disso, talvez no Antigo Testamento, como me ocorre aqui, um dos maiores deles, sejam ali nos dias de Esdras e Neemias, em que eles ajuntaram um povo e que ficaram uma manhã toda, desde manhã até após o almoço, ouvindo a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, e eles expunham a palavra de Deus, e no meio do povo também a palavra de Deus era explicada, e isso trouxe um grande quebrantamento, trouxe um grande avivamento no meio do povo, porque a palavra de Deus, segundo ela mesma diz, ela é viva, ela é eficaz, então é ela que produz no coração do homem, pela ação do Espírito Santo, aquilo que é necessário para o quebrantamento, para o arrependimento, para a obra de Deus. Nós não podemos desprezar, obviamente, a exposição da palavra de Deus, pastor Borges. Muito bem. E oração, né, que também compõe os elementos do culto. Mais uma vez o autor recorre a Salomão, na consagração do templo, que além de ter oferecido sacrifícios, observado os ditames da lei, ele fez uma oração a Deus, ele pediu perdão a Deus, ele apresentou a casa de Deus, pediu que Deus perdoasse o povo quando o povo pecasse, que Deus se voltasse para os gentios quando eles também buscassem aquela casa de oração. Então a oração de Salomão é algo digno de ser visto, né, ali na consagração do templo, e nós sabemos que é algo que não pode faltar no culto. Mas em alguns lugares já, infelizmente, né, a oração já não é a parte tão importante do culto. Ok, algumas pessoas chamam a oração de serviço pesado. Eu acredito que não deveria ser, que a oração é o diálogo do homem com Deus. Se a gente gosta de falar com amigos, gosta de falar com pessoas que a gente convive, quanto mais deveríamos gostar de falar com Deus, né? Mas muitas pessoas veem a oração algo que seria o que nós falamos no início, o sacrifício, parece que é aquilo que é difícil. O que leva a pessoa a viver essa dificuldade da oração? Será que a pessoa não está orando de forma correta ou não entendeu o propósito da oração? Nós vemos Jesus Cristo como um homem de oração. Jesus era um homem que orava. Por vezes Jesus se afastava da multidão, e nós sabemos que a multidão elogiava Jesus, cercava de Jesus de elogios, de abraços, né, de adoração até inclusive, e às vezes Jesus preferia afastar-se disso para se dedicar à oração, porque Jesus sabia que a oração para ele era algo importantíssimo, porque ele tinha uma comunhão estreita com Deus. Então, por certo, algumas pessoas têm dificuldade de orar, eu penso, pastor Borges, em razão dessa falta de comunhão estreita com Deus. Eles realmente, se não há comunhão com Deus, há dificuldade de orar. A forma que o senhor usou como exemplo aqui, né? Nós gostamos de falar com as pessoas que nós temos liberdade, que nós temos amizade, e às vezes essa conversa com alguém que nós temos amizade, ela pode demorar um tempo e nós nem nos damos conta de que se passaram muitos minutos. Agora pense conversar com um estranho. Ninguém consegue travar um diálogo, normalmente, né, longo e íntimo com um estranho, e algumas pessoas às vezes têm Deus como estranho, assim não conseguem travar um diálogo longo com Deus, em oração. Você ouviu o que o pastor João Paulo falou, muitas pessoas têm Deus como um estranho. E Deus, na verdade, quer um relacionamento íntimo com nós. É para você pensar que a palavra que o pastor João Paulo usou é uma palavra forte para provocar cada um de nós. Será que Deus tem sido um estranho para nós? E por isso essa dificuldade de falar com Ele, que você reflita acerca disso. E 5, leitura da palavra. Esse ponto, pastor Borges, está ligado ao de número 3, né? A leitura da palavra e a exposição da palavra. Trazendo para os dias de hoje, ele cita mais uma vez aqui o exemplo de Esdras, mas trazendo para os dias de hoje, para nós no culto atualmente, a exposição da palavra está necessariamente ligada à sua leitura. Lê-se primeiro a palavra de Deus, é o costume que nós temos nos dias atuais, e logo em seguida então a exposição da palavra de Deus é feita. Só uma coisa que eu gostaria de observar, pastor Borges, é que às vezes, em algumas determinadas ocasiões, pregações, exposições, né, lê-se um texto,
mas nada daquilo que foi lido é tocado depois durante a pregação. É como um expositor, um escritor cristão já disse, algumas pessoas já têm uma mensagem prontinha, tem tudo que ele quer falar, já está na cabeça dele. Ele só precisa de um texto bíblico para encaixar ali, quando na verdade deveria ser o contrário. A partir da palavra de Deus, a mensagem ser construída, e não o contrário. Mas esse ponto é extremamente ligado ao de número 3. Ok. Outra questão que eu vejo é que alguns pregadores, e nós não estamos tecendo críticas, mas fazendo uma observação, eles já assumem a tribuna, se a igreja estiver em pé, eles já mandam sentar e já começam a pregar sem fazer a leitura de um versículo. Eu, particularmente, quero ouvir o senhor, eu acho estranho porque a igreja ela precisa dessa referência para saber o que vai ser pregado. E muitos pregadores hoje acham que nem precisa ler a Bíblia, porque como já está na cabeça dele, ele já sai ministrando ali e não lê e não dá esse referencial para a igreja. Eu acho que isso é muito pernicioso, isso prejudica. O que o senhor acha? Já começa pregando, não leva a igreja a ler, não dá uma referência para eles? Eu acho que nós podemos examinar, pastor Borges, tendo como padrão, um exemplo da palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, o versículo de número 11. Nós sabemos que Paulo era o expositor da palavra de Deus. Paulo pregava, segundo ele, a Cristo ressuscitado. E a palavra de Deus diz assim, em Atos 17, 11, ora, estes, os homens de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, esse texto nos dá a entender que na pregação da palavra de Deus, da parte de Paulo, ele ia ao que estava escrito e partir do que estava escrito para ensinar o povo. Então hoje, esse exemplo que o senhor disse, se alguém vai para o púlpito pregar a palavra de Deus e ele não dá um referencial para o povo do que ele vai falar, realmente vai acontecer o que o senhor falou, o povo vai ficar confuso, vai ficar complicado. Até didaticamente isso é desaconselhável. Então o correto, parece que, pelo menos nós temos esse costume, acho que o senhor está falando nesse sentido, é nós lermos o texto, mostrar para o povo que vai ser lido, e então depois mostrar para a igreja, para o público, que vai ser falado, vai ser dissecado, vai ser falado sobre aquele tema, aquele texto que foi lido naquela ocasião, é isso, né? Exatamente, acho que o correto é isso. Não é que nós estamos querendo engessar, que nós já falamos que não é ritualismo, mas se você vai explanar sobre algo, você tem que falar sobre aquele algo que você vai explanar e falar, eu vou falar sobre isso, a leitura é essa, e nós estamos falando que o culto, um dos elementos, tem a leitura bíblica, não natural que você faça essa leitura e só depois então discorra sobre ela. Exatamente. Sobre essa questão da pregação, alguns pregadores hoje defendem que há métodos de pregação que são melhores do que os outros, que são mais inspirados, por exemplo. Então, há pregadores que aconselham que se deve pregar só de forma expositiva. Outros defendem ou preferem pregar de forma temática. Buscam um tema, leem o versículo e falam sobre aquele tema onde ele estiver esparramado na Bíblia por todos os lados. Outros preferem uma pregação textual, que vai discorrer sobre o texto, mas não especificamente se preocupar com as minúcias que estão envolvidas ali no contexto histórico, geográfico, etc., E alguns vão e consagram, por exemplo, o método expositivo como o melhor dos métodos. Ora, apesar de ser um bom método, e nós talvez, pentecostais, por exemplo, precisássemos atentar mais para isso, o próprio Jesus não pregava expositivamente. Os apóstolos não deixaram na palavra de Deus falando que determinado método é o único e que deve ser aplicado unicamente. Jesus pregava contando histórias, gostava de fazer parábolas, Então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, de não consagrar um método só como o único inspirado por Deus e o único que Deus aceita. Obviamente seria ideal que o pregador conhecesse os métodos e, sabendo da necessidade da sua congregação e orando a Deus na ocasião, fizesse uso daquilo que fosse melhor para o povo e para a edificação da igreja. Ok. O culto ele tem começo, e eu acho pertinente nós abordarmos esse tema, que muitas igrejas também são negligentes com o horário de início do culto. Eu acho isso desrespeitoso
para com a igreja, né, que se prepara, toma banho, gasta combustível, vem, e de repente não se respeita esse horário. E muitos crentes também são desrespeitosos e chega a hora que quer. Então o culto ele tem que ter sim um horário de início, você dedicar aquele tempo para o Senhor. Ele também tem um horário de término, que também é desrespeitoso. Você chamar uma pessoa, que a pessoa ela se programa para passar aquele período, e você desrespeitar aquilo, prejudicar também a própria programação. Mas o que eu estou falando? Você tem início e tem fim. Nós falamos como que começa o culto, os elementos que tem, como é que se encerra o culto. Ele fala aqui com uma bênção. Tinha uma bênção específica no Antigo Testamento, a bênção de hoje é diferenciada. Como que... Pense o senhor, se nós vivêssemos numa sociedade como um todo, que não tivesse o cuidado de estabelecer os horários e observar os horários. Né? Pensem as pessoas que nos acompanham, nós mesmos, né? Se nós marcássemos, né, por exemplo, um voo que tivesse marcado para as 13 horas e nós chegássemos lá e meio-dia e meio, por exemplo, o avião já tivesse partido. Ou se às 13 horas e o voo parte às 14. Obviamente que ninguém em sã consciência quer viver uma vida turbada e sem parâmetros, principalmente de desrespeitar o horário, né? E às vezes a gente tem essa falta de cuidado com o culto, do Senhor. O brasileiro, infelizmente, não é conhecido por ser cuidadoso, né, com o horário. Como os britânicos. Então, o que o senhor está falando é extremamente importante. Se o culto for marcado às 19 horas, deve ser iniciado às 19 horas. Se for às 18 horas, deve ser 18 horas. E esse padrão tem que partir, primeiramente, de quem está à frente. Obviamente, não adianta o pastor marcar o culto às 18 horas, chegar na igreja às 18h10 atrasado, correndo, desesperado. Obviamente que isso vai imprimir nos crentes também a percepção de que eles não precisam chegar no horário. Quanto ao final do culto, pense que lamentável, né? O senhor se programa para sair da igreja, por exemplo, né, às 21h30 ou às 22 horas. E a hora que está chegando próximo já do final do culto, faltando 10 minutos, passa-se a palavra para o pregador, e o pregador fala: eu tenho uma mensagem de Deus, e prega mais 1 hora. Um visitante provavelmente não vai querer voltar nessa igreja se ele estiver realmente observando essa questão da organização da igreja. E se nós vemos a minúcia com que Deus tratava tudo no Antigo Testamento, em Êxodo, Levítico, nós vamos ver que essa desorganização desagrada a Deus. Eu penso assim. Ok. E a bênção, que é um dos elementos do culto, para finalizar, ele fala que tinha a bênção araônica. Hoje nós usamos a bênção apostólica, que o próprio Paulo cita em 2 Coríntios 15, 16, 13. Mas é tudo... É só para despedir o povo e ministrar uma bênção sobre a vida deles. Olha que bênção. A gente vê que o culto tem um marco inicial, a oração, chamando o povo para iniciar o culto. E o culto tem um marco final, né? A oração e a bênção apostólica. Sim. Então, assim como Deus gosta das coisas disciplinadas, o nosso culto também tem 2 marcos. Um marco inicial e um marco final, que delimita o início e o final do culto. E o bom é que durante todo esse tempo o crente esteja de forma reverente na igreja e realmente participe do culto, e não saia antes, não se distraia, não seja reverente na casa de Deus. O senhor citou, talvez muitos crentes desconheçam, né, que essa bênção adotada hoje pelas igrejas evangélicas, ela está registrada lá em 2 Coríntios 13, não é invenção da igreja, da tradição da igreja. Lá diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém. Está bíblica, né? É bíblica a bênção. Ok. Vamos avançar, tópico de número 3, já o último tópico para nós finalizarmos. Finalidades do culto levítico. Tudo de Deus tem um propósito. Com certeza. O culto não seria diferente. Ele cumpre uma finalidade, um propósito. Nós vamos ver no Antigo Testamento qual que era essa finalidade, né? Seguindo aqui os tópicos que o autor coloca, e que ele cita o seguinte, que tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, isso é o principal, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Então, essa é a finalidade dele. Primeiro, adorar o único e verdadeiro Deus. De que forma que era isso feito? Esses elementos que nós já falamos do culto, eles por si só já compreendem a adoração a Deus. Quando nós falamos que é elemento do culto, o sacrifício, o cântico, a exposição da palavra, a oração e a bênção,
Isso, feito de forma consciente e devota, tudo isso constitui adoração a Deus. Então, o culto realmente, para adorar a Deus, ele promove, o que o autor está colocando para a gente, promove a aproximação daquele que o cultua do seu Deus e, consequentemente, se a pessoa se aproxima de Deus, ela se afasta dos outros ídolos, dos ídolos, ela se afasta do mundo. Então, o culto tem esse poder, de nos colocar mais próximo do divino e de nos afastar daquilo que não procede dele. Esse é o principal propósito do culto, sem sombra de dúvidas, que nós já falamos no tópico número 2. 3.2, ele diz reafirmar as alianças antigas. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus de aliança, e ao longo da Bíblia nós vamos vendo essa aliança, mesmo quando é quebrada pelo povo, Deus fazendo sempre uma nova aliança. O culto, essa oportunidade, seria como o cristão tem diante de Deus, de trazer de novo, reforçar essa aliança, reafirmar essa aliança com o próprio Deus? Com certeza, pastor Borges. Se no Antigo Testamento eles traziam à memória as alianças, as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e Jacó, nós hoje trazemos à memória também as alianças, ou a aliança que foi feita por Deus através de Jesus Cristo conosco, que é de nos salvar e de nos levar para um céu de glória. Então, todo culto alimenta essa nossa esperança. Porque o culto tem a oração, tem a exposição da palavra, tem os cânticos que são centrados na palavra de Deus, e isso acaba por reafirmar as promessas de Deus e alimentar a nossa esperança enquanto cristãos. Amém. E o culto é uma profecia do nosso credo. Nós estudamos até o ano passado uma lição que falava sobre o credo da Assembleia de Deus, que é aquilo que nós cremos. Então, estar presente no culto, estar adorando a Deus, é reafirmar a nossa fé, é reafirmar aquilo que nós cremos. Então, é uma oportunidade de professar o credo. Isso, é a oportunidade de expor a doutrina bíblica. Doutrina bíblica que não pode ser confundida com os costumes humanos, com a tradição da igreja, porque a doutrina bíblica ela é imutável em todos os tempos e é o conjunto ali de ensinamentos acerca de determinados temas que são essenciais na palavra de Deus. Então, todo culto tem que ter a exposição da doutrina bíblica. Todo culto tem que ter a profissão do credo, da doutrina bíblica, seja através dos louvores e seja também através do ponto alto, da pregação, que é a exposição da palavra de Deus. Então, culto sem doutrina, música sem doutrina vai fazer mal para o povo, vai afastar o povo de Deus. Ok. Finalizando, quais são as finalidades do culto? Nós temos que aguardar o Messias. Tudo isso seria como um ensaio para aquilo que nós vamos viver na presença de Deus. Tudo isso está culminando para esse reencontro com Cristo, que é o que o autor tenta colocar isso. Isso. Se o povo do Antigo Testamento, eles aguardavam de fato o Messias. E se nós olharmos para a história de Israel hoje, eles ainda aguardam o Messias. Eles não compreenderam, como nós sabemos, e não creram, não aceitaram Jesus Cristo como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então os judeus hoje ainda aguardam a vinda do Messias, do libertador de Israel. Então eles têm essa esperança, e essa esperança era e é alimentada para eles pelos escritos do Antigo Testamento. Nós cremos, temos plena convicção bíblica que o Messias aguardado é Jesus. Todas as profecias apontavam para ele. E ele veio então encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e cumpriu o seu propósito divino. E há uma outra promessa da parte dele para nós, que ele fala assim, que voltaria outra vez e nos levaria para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Então, nosso culto, pastor Borges, nos dias de hoje, tem essa finalidade de alimentar em nós essa esperança. E nós sabemos que o culto alimenta a nossa esperança de ver Jesus Cristo um dia, de ter comunhão com ele um dia, e de cessar toda a nossa caminhada aqui na terra, porque a finalidade do nosso culto também é aguardar o Senhor Jesus Cristo. Ok. Uma coisa interessante que o culto proporciona é que nenhum crente nunca viu Deus e também não viu o céu. E nós temos saudade do céu, nós temos saudade de Deus, de Cristo, esse anseio por estar com Ele. Isso é provocado no culto, que é aquele momento da adoração, de espiritualidade, da ministração da palavra, que te faz ter cada vez mais desejo para o céu, cada vez vontade de estar com Cristo. Então, nós conseguimos entender isso na participação do culto, que o culto nos leva a esse desejo premente de estar realmente com Cristo, Então, aguardar cada vez mais a sua vinda. Eu penso que isso é provocado em nós, através da atuação da palavra de Deus,
e por causa do Espírito Santo que habita em nós. O próprio Jesus falou que não nos deixaria órfãos. Então ele enviou o Espírito Santo, e é o Espírito de Deus que alimenta, né, essa chama no nosso coração, que nos aquece e não nos deixa esquecer que nós temos um encontro marcado com o nosso Deus. O nosso coração anseia por isso, e nisso nós compreendemos esse sentimento que o Senhor falou de saudade, né, de anseio de ver, de anseio de tocar, de anseio de abraçar o nosso Senhor Jesus. E graças a Deus por essa esperança que está no nosso coração. Porque se nós não tivéssemos ela, nós não teríamos nenhuma motivação para seguir em frente. O apóstolo Paulo fala: se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis do homem. Se o culto fosse só para a gente ter casa, carro ou emprego, ou seríamos miseráveis. O culto não tem essa finalidade. O culto é nos aproximar de Deus e ter vontade de realmente viver com Ele para sempre. Exatamente, essa é a nossa esperança. Amém. Concluindo então da lição. Nós podemos concluir então, conforme os objetivos iniciais. Nós mostramos como era o culto no Antigo Testamento, elencamos os elementos do culto levítico e também explicamos as finalidades do culto levítico. Gostaria de deixar uma mensagem final aqui para a nossa meditação, pastor Borges. Assim como o culto levítico tinha um propósito específico de adorar a Deus, de exaltá-lo, de manter comunhão com Deus, nós não podemos perder de vistas esse mesmo propósito para os dias de hoje. Nós devemos nos dirigir à igreja, nós devemos cultuar a Deus todas as vezes que nós nos inclinamos diante dele, todas as vezes que nós nos ajuntamos, com esse propósito, né, de adorar, de glorificar Deus, de buscar estarmos mais próximos com Ele, porque isso consiste realmente na adoração e no verdadeiro culto, um culto racional, um culto inteligente, mas um culto também que não deixe de fora a espiritualidade e a devoção de um coração sincero ao nosso Deus. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, irmãos e amigos. Prazer saber que você prestigia a nossa programação, que acompanha. Nós vamos sempre pedindo a Deus que nos dê inspiração e capacidade de trazer a verdade bíblica até o coração. Então eu deixo o meu abraço e prometemos voltar em breve, se o Senhor assim nos permitir, né, pastor João Paulo? Despedindo. Isso. Obrigado mais uma vez, pastor Borges. Obrigado a você que tem acompanhado o nosso canal. Por favor, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Clique aí no gostei, inscreva-se no canal da ADICA para que você possa nos acompanhar de perto, e que você continue sendo abençoado e edificado através da palavra de Deus. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.